Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Arthur aqui. Hoje, uma questãozinha de química orgânica, vai falar de isomeria. Tem um pedacinho de reação também, mas vamos falar mais de isomeria. E para isso, tenho duas dicas importantes para você compreender e fixar muito bem esse conteúdo. A primeira dica que vai ajudar nos seus estudos é deixar o like nesse vídeo. É o seu like, jovem, que vai fixar isso aí tudo na sua cabeça. Mentira, né, galera? É o seu estudo e, claro, assistir a resolução da questão que vai te ajudar a entender. Mas o seu like me motiva, mostra que eu estou no caminho certo, mostra que o que eu estou fazendo tem relevância para ajudar as pessoas e também mostra para o YouTube que o conteúdo é legal e assim ele divulga para mais pessoas. Então, por favor, deixe o seu like, considere se inscrever no canal, porque você já sabe, aqui nós falamos de química, é química. Vem comigo, depois da vinheta. Olha só, galera, o que traz essa questãozinha aqui? Ó? Ela fala assim, os lipídios são compostos com importante valor nutricional por apresentarem considerável valor energético, transportarem ácidos graxos essenciais e vitaminas lipossolúveis, além de serem parcialmente responsáveis pela estrutura de membranas celulares. Observe a estrutura molecular de três lipídios. Então a gente tem o ácido oleico, o ácido esteárico e o ácido elaídico. Com relação a estes compostos, responda. Letra A. Qual é o nome da reação química que ocorre com o ácido oleico na presença do catalisador que origina o ácido esteárico? Então, ele só quer o nome da reação. Letra B. Qual a isomeria que ocorre entre o ácido oleico e o ácido elaídico? Indique cada um dos isômeros. Então é uma questãozinha direta, sem muita firula. E a segunda dica que eu vou te dar, a primeira foi o like nesse vídeo, e a segunda dica é a seguinte, galera. Lá no meu Instagram eu faço um trabalho em paralelo que é divulgar mapas mentais e divulgar resumos pra galera. Então aqui, ó, né, dá uma conferida lá, tem resumos, mapas mentais, tem dicas de estudo, tem meme, afinal a gente tem que rir um pouquinho. E tem também vídeo de experiências, coisas que a gente gostaria de poder fazer em sala de aula e muitas vezes não consegue. Esse aqui é um de isomeria, né? Como eu identifico os tipos de isomeria, critério ter a mesma fórmula molecular, se a isomeria for plana, né? A isomeria de função, cadeia, posição, compensação ou metameria, tautomeria ou isomeria dinâmica. E assim como a isomeria espacial, que pode ser geométrica, a cis e trans, ou pode ser óptica. Então, já a gente dá uma olhada nesse mapa com carinho para ver o que a questão está falando com a gente. Primeiro, ele aqui é o seguinte, qual o nome da reação química que ocorre com o ácido oleico na presença de catalisador que origina o ácido esteárico? Galera, esse tipo de questão você tem que fazer o seguinte, você precisa olhar, ele está falando que o ácido oleico vai sofrer uma reação e vai formar o cara que está abaixo dele. Você vai olhar e vai ver o que tem de diferente. Olha só, ele colocou até as moléculas para facilitar a visualização. Você está vendo que o grupo do ácido carboxílico permanece, depois é tudo CH2, até que chega um ponto aqui, ó, que a gente tem carbono, 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 uma dupla, hidrogênio, hidrogênio. Quando você olha para a parte de baixo, olha só, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. O carbono da dupla é o nono. Quando eu venho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Carbono 9, carbono 9. O que a gente observa, galera? Que agora, esses carbonos, né, o 9 e o 10, eles não têm mais a dupla, e eles passaram a ter mais um hidrogênio. Antes era só um hidrogênio que ele possuía, agora eles passaram a ter mais um. Então eu perdi a dupla e adicionei ali hidrogênios, passei a ter hidrogênios. Galera, uma reação em que você rompe a ligação dupla e adiciona hidrogênios na presença de um catalisador, pessoal, é reação de hidrogenação. Não tem nem muito o que fazer. Reação em que eu estou quebrando a dupla e estou adicionando hidrogênio. Reação de hidrogenação. Dica para você, eu vou colocar aqui, ó, como que essa reação funciona, tá? Só para você acompanhar a ideia aqui. Fiz uma representação simples de um alceno na presença de um hidrogênio com um catalisador metálico, por exemplo, um níquel.
que vai acontecer, galera, para você compreender a hidrogenação? Eu vou quebrar essa ligação através de homólise, por isso uma hidrogenação catalítica, uma hidrogenação homolítica, presença do seu catalisador. A ligação π eu também vou quebrar ela através de homólise. Com isso, o hidrogênio se liga ao carbono. Presta atenção que é meia seta, não é eu que estou escrevendo mal, não. Minha letra é ruim, ok. Mas nesse caso é meia seta, porque é um elétron só. Então, eu vou ter a junção aqui e vou me ligar aqui o carbono com outro hidrogênio. Por isso que a gente passa a ter quebra da dupla e adiciona os hidrogênios, reação de hidrogenação. E ele pergunta que tipo de isomeria ocorre entre o ácido oleico e o ácido elaídico. Galera, ele já está falando para a gente que existe uma isomeria entre esses dois caras. Então, a gente já vai partir do pressuposto que eles têm a mesma fórmula molecular. Sempre tem que conferir quando ele pergunta se há isomeria, mas aqui ele já falou que tem a isomeria, ele quer saber qual é o tipo de isomeria entre esses dois, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou limpar esse slide aqui para a gente aproveitar essa imagem, tá? Deixa eu limpar ele aqui, ó. E aqui, a resposta do primeiro eu vou manter aqui, ó. Hidrogenação. Pronto. Que tipo de isomeria tem entre esses caras? Então, se ele está comparando o elaídico aqui com o oleico, eu estou vendo que eles têm a mesma função, eles são ácidos carboxílicos, eles têm a cadeia aberta, eles têm a cadeia insaturada, homogênea e normal. Então, no plano, eles têm a mesma representação, não é tudo igual. Quando a gente olha aquela representação do mapa mental aqui, eles têm a mesma função, mesma cadeia, né, mesma posição, e aí a gente acaba não tendo isomeria plana, não dá para usar esse lado, mas a gente pode vir para o lado da geométrica. Isomeria cis e trans, o que a gente precisa ter? Cadeia aberta, eu preciso ter uma dupla entre os carbonos, e eu preciso que os ligantes sejam diferentes, A diferente de B, X diferente de Y. Se eu tiver isso, eu tenho a chamada isomeria geométrica. E aí eu posso ter o isômero cis e o isômero trans. Como é que eu identifico isso? Eu traço um plano na dupla e vejo. Se os dois átomos, né, por exemplo, os dois hidrogênios, igual está representado ali, estiverem do mesmo lado do plano, cis. Se estiverem em lados opostos, trans. E é isso que a gente observa aqui, né, galera? Olha só. O que eu tenho aqui, ó, um hidrogênio e um hidrogênio. Eu tenho uma ligação dupla. Nesse carbono da dupla, eu tenho A diferente de B, que é esse grupo inteiro que está aqui. Então, esse carbono tem dois ligantes diferentes. Já o carbono da direita, ele tem hidrogênio e tem esse grupo da molécula inteira. Bom, então eu tenho A diferente de B. Eu vou até trocar de cor para você visualizar o que eu estou falando. Eu estou falando desse grupo todo, tá? Esse cara tem esse ligante, que é esse grupo todo, diferente do outro. Assim como esse aqui, ó, tem esse grupo todo, que é diferente do hidrogênio. Quando você olha para baixo, na comparação aqui, ó, você tem esse carbono com um hidrogênio, esse carbono com um hidrogênio. Caramba, que outro carbono aqui, maluco? Esse carbono com um hidrogênio. E aí, né, quando você traça o plano da dupla, olha só, você está vendo que os ligantes agora, tanto esses em azuis maiores, quanto os hidrogênios, que são mais fáceis de identificar, eles estão em lados opostos. Então, o que tem de diferente nesse cara, né? A gente está vendo que a isomeria é geométrica e um isômero é cis e o outro é trans. A pergunta dele é, que tipo de isomeria ocorre entre esses caras? Isomeria geométrica. Só isso. Não perguntou mais nada. Geométrica ou cis e trans. E indique cada um dos isômeros. Bom, você vai falar para ele. O ácido oleico é o isômero. Isômero que? Cis. Porque os hidrogênios estão do mesmo lado do plano. Isômero cis. Vírgula. Já o ácido elaídico é o isômero
trans. Por quê? Porque estão em lados opostos do plano. Tracei um plano da dupla, eles estão em lados opostos, ele é o isômero trans. Questãozinha sem muita firula, questãozinha direta aqui mesmo, perguntando sobre isomeria. Tinha que ter uma boa noção de isomeria para poder resolver, mas não estava tão difícil assim. Beleza, galera? Então, ó, por favor, deixa o seu like, considere se inscrever, divulgar, vai lá no meu Instagram para você fazer o download desse mapa mental, que eu tenho certeza que vai te ajudar, beleza? Mas, muito obrigado pela atenção, bons estudos e valeu!